Meus amigos, eu quero convidá-los para uma entrevista com a doutora Naura Faria, que nós faremos nessa semana. Doutora Naura é chefe de serviço de atendimento ao doador de sangue do Hemorrio. Nós vamos levantar algumas questões médicas e jurídicas, evidentemente, e eu tenho certeza que vai ser um programa muito interessante, não deixe de ver. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras está entrevistando na oportunidade a doutora Naura Faria. A doutora Naura é chefe do Serviço de Atendimento ao Doador de Sangue do Hemorrio e vai conversar conosco sobre questões médicas, que são inevitáveis, e jurídicas decorrentes dessa atividade. Doutora Naura, diga uma coisa para nós. Para nossos telespectadores que são do Brasil inteiro, né? É uma grande responsabilidade. Por favor, o que é o Hemorrio? Gostaria que a senhora discorresse sobre isso, do que se trata, qual é a instituição, enfim. O Hemorrio, na verdade, inclui duas instituições. O Hemorrio, que é o Hemocentro do Estado do Rio de Janeiro. Todo o país, em cada estado, existe um Hemocentro, que é a instituição responsável pela captação de doadores de sangue para distribuição pelos hospitais públicos. E o Instituto Estadual... Desculpa eu interromper, mas isso tem alguma coisa, então, com o Ministério da Saúde? Sim, claro. Diretamente ligado subordinados ao Ministério da Saúde. O Hemorrio é diretamente subordinado à Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual. E, como Hemocentro, ao Ministério da Saúde. Estamos todos subordinados, todos os hemocentros. Pois não. Então, além do Hemocentro, funciona o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante, que fornece atendimento à população na área de hematologia e hemoterapia, para internações de pacientes com doenças hematológicas, atendimento ambulatorial também. Nesse caso, nós estamos aqui para falar principalmente do Hemocentro, não é isso? Sim, claro. Sobre a doação de sangue. Muito bem. Qual é a relação, doutora Naura, entre necessidade e capacidade de atendimento? Sim, a nossa necessidade... Ela é variável, ela é constante? Ela é variável, ela é sazonal. Nós temos uma capacidade instalada para atender 500 doadores de sangue por dia. Infelizmente, de segunda a sexta-feira, a gente atende em torno de 300 a 350 doadores. Fins de semana, isso cai bastante. Atendemos em torno de 150 a 200 doadores aos sábados. E aos domingos, atendemos cerca de 80 a 100 doadores. O Hemorrio funciona de segunda a domingo, de 7 às 18 horas, inclusive feriados. O único dia do ano em que nós não funcionamos é o dia 1º de janeiro. A necessidade da rede hospitalar, a necessidade de sangue é muito acima da nossa capacidade que temos hoje de receber, não de receber os doadores, mas de produzir os hemocomponentes, porque nós necessitamos dos doadores. E a nossa população, apesar de solidária, isso a gente observa em todo o país, os outros hemocentros têm a mesma realidade, apesar de muito solidária, responder às campanhas, responder em caso de catástrofe, o brasileiro ele ainda não incluiu na sua rotina a doação de sangue como um hábito. E isso prejudica bastante. Nós temos períodos em que ocorre uma redução muito grande do número de doadores, do comparecimento de doadores. No inverno, período de férias escolares, isso cai bastante. E quais são os limites, doutora Naura, para que a pessoa possa doar sangue? Limites etários? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode doar sangue? Não. Para poder doar sangue, a pessoa tem que ter entre 16 e 67 anos. Sendo que de 16 a 18 anos é necessária a autorização por escrito do responsável legal. Então, dos 18 aos 67 anos, a pessoa se apresenta com o documento de identidade, ela pode doar sangue se ela estiver bem de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, o ideal é que a pessoa compareça bem alimentado, o documento de identidade tem que ser original, com foto e reconhecido em todo o território nacional. Isso porque a identificação do doador é uma questão básica
para que a gente possa passar todo o processo da doação. Uma vez que a doação não termina no momento em que o doador termina a sua doação, está pronta a bolsa de sangue. Ela termina quando o receptor que recebeu aquele hemocomponente não teve nenhuma intercorrência. Até esse momento, muitas vezes, a gente precisa localizar o doador. Muito bem. A senhora falou aí, num determinado momento da sua explicação, em hemocomponentes. O que seria isso, hein? Quer definir para nós, por favor, doutora Naura? O hemocomponente é o componente sanguíneo que vai ser transfundido. Cada doador, ele quando deixa uma bolsa de sangue, essa bolsa de sangue ela é fracionada em componentes. As hemácias são as células vermelhas, as plaquetas, as células que atuam na coagulação, e o plasma, que é a parte proteica do sangue. Então, cada paciente ele vai receber o componente que ele precisa. Não há necessidade nem indicação de se transfundir sangue total, que é o sangue todo da bolsa. Então, dependendo da necessidade daquele paciente, ele recebe um componente, um hemocomponente. Sim. E qual é normalmente a capacidade do doador, quer dizer, a capacidade quantitativa do doador? Isso varia com o peso. Ele doa de 400 a 450 ml de sangue, o que é seguro tanto para a mulher quanto para o homem. Isso é calculado pelo peso dele no momento da entrevista. É uma relação entre o peso e a capacidade de doação. Exatamente. E me diga uma coisa, por favor. E para o doador, o ato de doar, quer dizer, a extração do sangue, isso gera alguma coisa, ou de bom ou de ruim? Isso tem alguma alteração no sistema orgânico dele? Nem de bom nem de ruim. Existem vários mitos. Exatamente. Muitas pessoas imaginam... Por isso que eu estou perguntando. Por isso eu estou perguntando. Existem mitos. vários mitos. Existe a ideia de que se doar sangue engorda. Existe a ideia que se doar uma vez Isso é das na mulheres, vida, então. Principalmente. Se doar uma vez na vida, terá que doar obrigatoriamente sempre, porque o sangue vai engrossar, ele vai ter problemas vasculares. Isso não é verdade. O sangue, a pessoa pode doar uma vez, doar anos em seguida e pode parar a qualquer momento quando desejar, não haverá nenhum prejuízo para a sua saúde. Todos os critérios para avaliar se aquela pessoa pode ocorrer algum risco na doação são avaliados na entrevista pré-doação. Então, o doador responde a um questionário. Após responder esse questionário por escrito, ele é entrevistado por um profissional de saúde de nível superior, que avalia todas as respostas e pode avaliar se é seguro ele doar sangue. Tanto seguro para ele, quanto para quem vai receber o sangue. Por isso que a doação de sangue, o nosso organismo é capaz de repor o sangue doado, o líquido ele repõe em 24, 48 horas, as células doadas ele repõe em menos de um mês, mas mesmo assim existe um período de intervalo entre uma doação e outra. Isso é que eu ia lhe perguntar, as mulheres estão sempre na frente, né? Essa coisa, né? Eu ia lhe perguntar isso que a senhora está falando, eu nem precisei perguntar. Quais são os intervalos, doutora Naura? O homem, o intervalo mínimo deve ser de 2 meses, sendo que o ideal é que ele faça a cada 3 meses, com 4 doações no intervalo de 1 ano. A mulher, o intervalo deve ser de no mínimo 3 meses, fazendo no máximo 3 doações no intervalo de 1 ano. Isso torna a doação totalmente segura. Muito bem, nós continuaremos conversando com a doutora Naura Faria no próximo bloco sobre esse problema tão importante da doação de sangue. Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando na oportunidade a doutora Naura Faria, que é chefe do Serviço de Atendimento ao Doador de Sangue do Hemorrio. Doutora Naura, me diga uma coisa, aspectos jurídicos de tudo isso que nós estamos conversando. O paciente que presta informações erradas pode ser responsabilizado? Vocês assumem assim uma posição de fiscalização desses valores, vamos dizer assim? Não, o nosso papel principal é educativo. Por quê? Uma vez que nós levarmos a essas consequências, quer dizer, responsabilizar o doador de sangue pelo fato dele não ter prestado as informações Antes de você adequadas. continuar, que senão eu vou perder aqui o ritmo.
que tipo de dano ele pode causar com a informação falsa? Ele pode causar... o mais comum é a transmissão de agentes infecciosos através da transfusão do sangue que ele doou. Certo. Por quê? Existe a ideia de que são feitos exames sorológicos e que esses exames detectarão qualquer Vocês têm infecção. Uma estrutura médica e paramédica grande, é capaz de atender a todas as necessidades lá no Hemorrio? Capacidade de atender de que formas? Não, de exame do sangue, de entrevista, vocês têm uma estrutura de pessoal exatamente, aparelhada para isso? É essa infraestrutura que eu digo que temos condições de atender 500 candidatos por dia. 500 por dia? Por dia. Puxa, por dia. Muita coisa. Precisaríamos de 400 no mínimo por não dia. É brincadeira, então existe essa ideia, né, na população de que, como serão feitos os exames sorológicos antes da liberação da bolsa, o doador pode emitir informações que não haverá risco para quem vai receber. Isso não é verdade. Os exames sorológicos no mundo inteiro, eles têm uma limitação. Existe um período para cada agente infeccioso em que o exame não é capaz de detectar a infecção ainda. Vocês têm, Naura, certamente tem, mas eu queria um cadastro dos doadores, claro, de doadores? Todos os hemocentros têm, é necessário ter. Toda a documentação tem que ficar guardada por no mínimo 20 anos, caso haja necessidade. Não, mas digo, vocês acionam essas pessoas através de um serviço qualquer? Sim, está na hora de você vir doar? Sim, nós convidamos nossos doadores por e-mail, por carta, fazemos as campanhas, entramos em contato com eles sim. Existe também a necessidade. O que não impede que outras pessoas também se candidatem a isso. Podem vir como primeira vez. O nosso foco, quer dizer, de todos os hemocentros, é tornar o doador um doador habitual. Porque isso faz com que o componente sanguíneo fique mais seguro, cada vez mais seguro. Certo, então a gente está sempre entrando em contato com os nossos doadores. Mas vocês já detectaram algum incidente em razão desse fato? Isso é rotina. É mesmo? Sim, é rotina. Principalmente quando depois, os exames detectam alguma infecção e a gente vai conversar com esse doador, porque ele é convidado a vir ao hemocentro para repetir exames. E durante a consulta médica, e já é uma consulta médica realmente, a gente identifica informações que ele omitiu durante a entrevista clínica. Certo, perfeito. Tanto que existe também, faz parte do processo de doação, a autoexclusão. O que é isso? A gente oferece ao doador a oportunidade de pedir que o sangue dele não seja utilizado. Cada hemocentro faz essa autoexclusão de uma forma. Isso é uma determinação do Ministério da Saúde, está dentro das normas técnicas da hemoterapia. Então, o doador ele tem a oportunidade de, depois de ter doado o sangue, caso ele lembre de alguma coisa ou apareça alguma circunstância, ele entrar em contato com o hemocentro e informar devidamente. Ou até logo que acaba. Até porque ele não faz isso, como se diz em direito, dolosamente. Ele faz isso porque não passou pela cabeça dele que ainda tivesse importância. Algumas vezes sim, outras não. Temos casos sim que ele faz realmente para omitir. Se ele vai receber algum benefício, quer dizer, boa parte. Sim, mas o sangue não é vendido, ele não pode ser vendido. Ele não pode, então não tem uma vantagem material. Não. Por que ele faria isso para prejudicar alguém? Ele não faz com o intuito de prejudicar, ele faz com o intuito de se beneficiar. O que acontece? O que é mais comum que a gente vê? É o abono do dia, quando ele precisa abonar o dia com aquela doação, ou quando ele quer fazer exames sorológicos. Ele está com alguma dúvida, ele esteve em alguma situação de risco e ele vai doar o sangue, ele omite aquela situação de risco porque ele quer doar. Tanto que um dos apelos que nós fazemos é que as pessoas não utilizem a doação de sangue para fazer exames sorológicos. Há uma coisa muito interessante que você me disse fora aqui das câmeras, e eu fui juiz toda a vida, mas não sabia disso. Você vê que a gente vive e não sabe, né? É o seguinte, o problema das penas alternativas, que foi uma construção extraordinária do direito penal brasileiro, né? Mas os juízes costumam consignar ao aplicar a pena alternativa, ao substituir a pena por uma pena alternativa, a doação de sangue? Infelizmente, sim. Mas é em grande quantidade isso?
considerável. Nós coisa, recebemos com uma certa frequência candidatos à doação de sangue que comparecem ao serviço de hemoterapia visando doar sangue para cumprir uma pena alternativa. E isso para a gente é uma grande preocupação. Primeiro porque as normas técnicas de hemoterapia do Ministério da Saúde, pelo fato de não se poder realmente trocar o sangue por nenhum benefício, determina que o candidato à doação de sangue não receba nenhum benefício direto ou indireto devido à sua doação. Por quê? Isso compromete a segurança do sangue. Uma vez que o candidato tenha por objetivo aquela doação, precise apresentar o comprovante de que doou sangue, né, para cumprir a sua pena alternativa, ele vai omitir informações importantes que o impeçam de doar. Então, por isso, os serviços de hemoterapia precisam cumprir as normas técnicas do Ministério, não permitem a doação quando ligadas diretamente a um benefício, como é o caso da pena alternativa, e recebem esses candidatos com essa implicação de doar para cumprir uma pena. Muito bem. Doutora Naura, me diga uma coisa. E em relação à destinação desse sangue, como é que é feito isso? Qual é o modo de proceder do Hemorrio? Como é que funciona? O Hemorrio abastece 170 hospitais públicos e privados com convênio com o SUS. Inclui grandes emergências, maternidades, né? Então, o Hemorrio recebe a bolsa de sangue doada, fraciona esse sangue nos componentes, como eu já citei, certo, e distribui para a rede de acordo com a demanda. Né? Os hospitais recebem regularmente esse sangue e esses componentes. Muito bem, nós vamos continuar conversando com a doutora Naura sobre essas questões tão importantes ligadas à doação de sangue. Médicas ou jurídicas? Daqui a pouquinho, hein? Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a doutora Naura Faria, chefe do Serviço de Atendimento à Doação de Sangue aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, no Hemorrio. Doutora Naura, nós estávamos falando nesse percurso, não é, do sangue que vocês conseguem com as doações e a destinação desse sangue. A senhora estava falando sobre isso. Mas eu me lembrei ainda uma perguntinha que ficou na minha cabeça, ficou no ar? Não, ficou na minha cabeça, mas agora eu vou fazer. Quanto representaria, se é que a senhora o seu serviço já fez alguma, quanto representaria quantitativamente essa contribuição de vocês para as necessidades do sangue aqui no nosso estado? Você não tem como fazer isso? Nem aproximadamente? Em quantidade de bolsas? Não, vamos dizer 20%, 50% do sangue que vai ser utilizado. Sim, o quanto o Hemorrio, quanto exatamente. 70% da demanda. 70%, que coisa impressionante. O Hemorrio, porque existem outros postos de coleta também, públicos e privados. Os públicos existem vários, existem mais 25 postos de coleta espalhados por todo o estado. E se esses postos... Mas não são ligados ao serviço de vocês? São ligados tecnicamente ao Hemorrio. Tecnicamente ao Hemorrio e, claro, abastecem a Hemorrede, que a Hemorrede é a rede toda de hemoterapia do estado. Então, cada serviço coleta uma parte e, quando há necessidade, solicita ao Hemorrio essa complementação. Certo. Mas é em torno de 70%. Isso é que eu queria saber. É muita coisa mesmo. Muita coisa, é uma responsabilidade muito grande. 70%. E, ultimamente, a demanda de sangue vem aumentando muito. Por quê? Porque os pacientes estão melhor atendidos. Por exemplo, os casos de cânceres. Existe tratamento, existe acompanhamento, os pacientes precisam de transfusão, os transplantes estão aumentando, então no nosso estado a Central de Transplantes tem trabalhado muito, tem aumentado muito os transplantes e para que um paciente seja transplantado, há necessidade de sangue. Então a demanda vem aumentando muito e a gente precisa que a população responda a essa demanda, realmente faça da doação um hábito, não só no Rio de Janeiro, no país inteiro. No país inteiro isso funciona dessa forma, né? E agora,
o sangue não pode ser vendido. Isso a lei não permite que se faça comércio de sangue, né? Exatamente. Mas no âmbito particular, como é que funciona isso então? No âmbito particular, existe uma tabela do Ministério da Saúde que prevê o custo do preparo do hemocomponente para que ele possa ser utilizado. Então, o que é cobrado, e com o respaldo do Ministério, são os exames sorológicos, são os insumos, né, a bolsa de sangue, todo o material, o trabalho do profissional, né, isso é cobrado. Essa ideia de que está sendo comercializada a bolsa de sangue, não é verdade. Sim. Tem que haver uma previsão para isso. No âmbito público, isso é coberto pelo próprio setor público, pelo sistema. Mas no privado existe a necessidade realmente de cobrar por esse serviço. E determinados hospitais, por exemplo, o INCA aqui no Rio de Janeiro, aquilo já tem vamos dizer assim, eu ia falar em verba, mas não é verba, um quantitativo? Isso é coberto pelo Ministério da Saúde. O INCA é um órgão federal, sim, né? Sim, mas eles estipulam, por exemplo, preciso de tantos litros de sangue durante o mês. Existe uma estimativa da necessidade das bolsas, né? Que o INCA tem um setor de coleta, ele tem um setor próprio também. Também tem um setor Quando há próprio. necessidade, ele recorre ao Hemorrio, mas ele tem o próprio setor de coleta também, ele também coleta sangue. Quer dizer, eles têm lá os doadores deles. Também. Sim. Assim como o Instituto Federal de Cardiologia, existe o Hospital Federal de Bom Sucesso, existem vários hospitais que têm serviço de fazer uma pergunta de ignorante, que não entende nada da ciência médica. E não existe nada fora do sangue que substitua essa necessidade? Ainda não. Ainda não. Né? Existem pesquisas dizendo isso, mas ainda não existe um substituto. A gente só depende realmente do doador. Porque hoje já se fala, botar um coração artificial, botar não sei o quê, no sangue não tem jeito. Não foi descoberto. Tem que tirar de um para o outro. Exatamente, com todos os critérios de segurança. É isso mesmo, a vida é assim. Muito bem. Aqui tem uma questão muito interessante que foi anotada, eu estou vendo aqui na minha prancheta. A senhora já se deparou com alguma ordem judicial? Essa pergunta é muito interessante. Obrigando a instituição de saúde a fazer uma transfusão, no caso de um paciente que se nega a receber sangue por questões religiosas? Isso acontece com frequência, né? A gente recorre, o Hemorrio recorre realmente à parte judicial, principalmente no caso de crianças. E existe um termo de consentimento quando o paciente interna no Hemorrio, autorizando a transfusão, porque é muito comum as patologias que motivam a internação do paciente no Instituto de Hematologia, motivam a transfusão de vários componentes, seja plaquetas, seja sangue, seja plasma, e isso realmente é motivo de algum conflito com Quer dizer que existe efetivamente isso, os familiares tentando obstar que se faça a transfusão. Mas quando existe o risco de vida para aquele paciente, muitas vezes a gente tem que recorrer. Interessante, você falou uma coisa que não tinha me ocorrido, quer dizer, é realmente um problema sazonal, ele flutua, exatamente. Existem períodos que os doadores comparecem com mais regularidade e principalmente no inverno e nas férias escolares. Sim, de um lado os doadores, de outro lado as necessidades que também crescem num determinado momento. E em feriados prolongados a necessidade aumenta, ocorre um número maior de acidentes, as pessoas viajam mais, estão na estrada. E uma coisa que é bom lembrar, né? Muita gente acredita que por ter plano de saúde não tem necessidade de doar sangue, qualquer coisa o plano de saúde vai conseguir. Tanto os serviços privados quanto os públicos precisam de sangue. E é preciso lembrar que se você tiver um acidente em via pública, o primeiro local de atendimento é uma emergência pública. O sangue tem que estar lá esperando por ele, que só depois que ele tiver condições de transferência é que ele vai para o hospital do seu plano de saúde. Muito bem. Doutora Naura, muito obrigado pela sua presença, que saiu de uma coisa tão importante, né? Mas é também importante falar para os nossos telespectadores. Quero agradecer muito você ter vindo e estaremos sempre à sua disposição para qualquer coisa que precisar, de divulgação do serviço. Muito bem, fale conosco, www.jsemfronteiras.com.br. Sobre isso, o senhor Marco Lima, o nosso telespectador, me faz a seguinte pergunta. Desembargador, como escolher a instituição para se doar sangue?
quais os critérios que devem ser acolhidos. Então, isso aqui eu vou transferir a pergunta aqui para a minha entrevistada hoje, né, ilustre entrevistada, para responder, por favor. Pois não. Todos os serviços de hemoterapia, eles são bem fiscalizados pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde, é seguro doar em qualquer um deles. Em caso de dúvidas sobre doação de sangue ou desejo de agendar a sua doação, o Hemorrio atende através do Disque Sangue, 0800 282 0708. Muito bem. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muitos aborrecimentos. Confúcio. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.